Bom dia a todos. É com grande satisfação, então, que estamos aqui para esse primeiro seminário internacional, marcando, então, o pioneirismo desse importante evento com tantas palestras, e esperamos vocês até o final, tá? Inclusive, eu vou fazer uma perguntinha no final, e vamos ver quem que vai responder, que vai ganhar um livro, olha só. Vamos aprofundar aí o nosso conhecimento nessa área de superdotação e criatividade. E agora, então, eu vou apresentar a biografia da doutora Jennifer Roman de Ashland, nos Estados Unidos. Jennifer Roman, a doutora, ela é professora associada na Universidade de Ashland, onde dirige o Programa de Desenvolvimento de Talentos e preside o Departamento de Estudos de Doutorado e Programas Avançados. Ela trabalha com estudantes, crianças, no caso, de 2 anos de idade até o nível de pós-graduação em educação geral. Desenvolvimento de talentos, estudos de criatividade e composição musical, além de intervenção em leitura e matemática. Atuou como consultora estadual para estudantes superdotados e formadoras de professores, bem como em administração de artes em nível local. Seus interesses de pesquisa incluem superdotação, bullying, psicologia transpessoal e tudo relacionado à criatividade. Ela é cantora e compositora, com 4 CDs autorais de músicas originais, e tem paixão por Jane Austen e família. Então, Jennifer mora em Worcester, Ohio, Estados Unidos. You are very welcome, Dr. Jennifer Roman. Please, you can start your lecture. Thank you very, very much, Dr. Roman and Danilo. Bom dia, meu nome é Jennifer Groman. Obrigada, Danilo, for being my translator. Welcome. Yes, okay. I am from Ashland University, as Dr. Pisk told you, and thank you very much for allowing me to be here today with you. Ashland is in the eastern United States, near the Great Lakes, and I'm right here located in Ohio. Então, como a doutora Pisk me apresentou, eu trabalho na Universidade de Ashland. É um prazer estar aqui com vocês. Ashland é uma pequena cidade que fica no leste dos Estados Unidos, em Ohio, perto da região dos Grandes Lagos. And we're a very small university. You can tell we're in a very rural area, very quiet. But our students come from all over Ohio, so they're from urban districts, rural districts, and suburban, and also from through the United States. Nossa região, dá para perceber, mais um lugar pequeno, pacato, quieto, rural. Nós temos alunos de todo o Ohio, inclusive de lugares mais urbanos e de todos os Estados Unidos. And if you are interested in more information about this chapter, I'm going to tell you that this chapter is in Underachievement and Gifted Education, and Dr. Pisk was one of the editors. It's chapter 5 in this book. Se vocês tiverem mais interesse nesse capítulo sobre superdotação e baixo rendimento, a doutora Pisk, que é a editora aqui, nesse capítulo, é o capítulo 5 do livro. And this research was done through a literature review. I just looked at scholarly sources that explored creative underachievers, and I wanted to find out what the main causes of their underachievement would be. And I also want to share some insights that might help you, if you're a teacher, to work with these types of students in your classroom. E esse assunto veio através de uma revisão literária, explorando várias obras que tinham nesse assunto. Eu queria saber qual que eram os principais motivos do seu baixo rendimento, baixo desempenho. E então eu fiz essa pesquisa e gostaria de compartilhar alguns insights com os outros professores. And I discovered this topic
by reading this book, Cradles of Eminence, Childhoods of More Than 700 Famous Men and Women. And the author studied eminent people from all over the world, most of whom were considered creative just by the changes they made in their field. E eu descobri esse assunto por ler esse livro que ela citou, Cradles of Eminence, que quer dizer berços da eminência, infância de mais de 700 homens e mulheres famosos, e fala de muitas pessoas que seriam consideradas criativas simplesmente pelas mudanças que fizeram no seu mundo, nos seus campos. Eu só vou citar a professora que nós não estamos vendo os slides. Dr. Jennifer, we can't see the change of slides. I don't know if you would like to show your slides. We can see them. Oh, now we can. Thank you. Now you can? Yeah. Okay. Now okay. it's working. Thank you. Okay, I'll just leave it this way then. No problem. Okay, there we go. So 60%, the authors found that 60% of these individuals did not like school. And here's a quote: as children, almost none of them liked school. Very few of them liked their teachers. Yet by today's accepted tests, nearly all of them would show characteristics of being gifted. E a pesquisa diz que 60% mais ou menos desses homens e mulheres tinham sérios problemas escolares. Inclusive, tem uma citação que diz que, quando crianças, a maioria deles, quase todos eles, não gostavam da escola, muito poucos gostavam dos professores, e ainda assim, de acordo com os testes que nós temos hoje, todos eles mostrariam características de crianças superdotadas, quase todos eles. Most of these individuals would be considered childhood academic underachievers, but as adults, they made great strides in their activity and their achievement, and I just wanted to find out why this was so. A maioria deles, então, seria considerado como baixo rendimento, alunos de baixo rendimento como crianças, mas depois como adultos, eles fizeram história, então eu queria entender o porquê. For the purposes of this presentation, I have a simple definition here of creativity. It's exhibited by new and novel ideas that are task appropriate. And as you can imagine, new and novel ideas are not a problem for gifted underachievers. It's the task appropriateness that gets them into trouble. Então, para o objetivo dessa apresentação, nós vamos dar uma definição curta de criatividade simples, que é ideias novas e originais que são apropriadas à tarefa. Como vocês podem imaginar, novo e original não é um problema para os superdotados. O problema é ser apropriado à tarefa. And underachievement is of great interest to those of us in gifted education. And there are a lot of theories on different names that we can put to different types of underachievers. These are the words that I'm using. I'm using underachievers. Their performance is lower than their ability, but they may need a long-term effort between the school and the home to make sure they're getting what they need. Então, tem vários termos que a gente poderia usar, né? Vou definir aqui um pouquinho dos termos que nós vamos usar. Aqui nós vamos usar alunos de baixo rendimento ou desempenho. Então, que eles poderiam realizar muito mais na capacidade deles. E eles podem precisar de um esforço de longa duração entre escola e o lar para poder se desenvolver. Non-producers, on the other hand, usually are what we see in creative underachievers. They'll often underachieve by choice or by rebellion. And I found quite a few researchers who felt that gifted underachievement may be related to creativity, which was interesting. But what these non-producers are rebelling against is what I really wanted to find out. E temos aqui também esse outro termo, que é não produtores, que é o que nós muitas vezes vemos nos criativos que são de baixo rendimento, porque eles acabam tendo um baixo desempenho, não por falta de habilidade, mas por escolha ou rebelião. Eu queria entender contra o que eles estão se rebelando. This quote by Kim and Hall really hit home for me. Creativity can be a gift as well as a curse for some students in the traditional school environment, where it can lead to underachievement and even dropping out of school. The words that are especially important here are in the traditional school environment. E aí tem essa citação de Kim and Hall, que diz que a criatividade pode ser uma bênção como uma maldição para alguns alunos no ambiente tradicional escolar,
que pode levar ao baixo desempenho e até a sair da escola. E aqui a ênfase está em ambiente tradicional escolar. I found that there was a mismatch between the traditional school culture that Kim and Hull talked about and the personality and working styles of these creative individuals. E eu percebi que há uma discrepância entre o ambiente tradicional escolar, conforme dizem esses autores, e o estilo de trabalho, de concentração, de esforço dos criativos superdotados. This can be seen clearly if we compare 21st century schools, and I'm comparing from America. That's the system that I know and understand. So I'm comparing traditional 21st century schools in America with the creative individual. E isso pode ser visto comparando as escolas do século XXI, e eu estou usando os Estados Unidos como base para a minha comparação, porque é o sistema que eu conheço, e o indivíduo criativo. So consider in your mind what the traditional school culture is in your situation. What does it look like where you work and in your context? Então, pense analise você, né, se é similar também a cultura tradicional escolar onde você mora, onde você trabalha. In the traditional school culture in the United States, most students, believe it or not, still sit most days at a desk. As a professor, I observe my students who are working teachers in classrooms, and seating is still very traditional in rows. Sometimes I see small groups and table groups and things like that, but mostly, especially as you get to the older students, you'll see these rows of children sitting in desks. E no ambiente cultural tradicional, na cultura tradicional de escola nos Estados Unidos, a maioria dos alunos, acreditem ou não, ainda ficam sentados a maior parte do dia. Como professor universitário, eu observo meus alunos que são professores nas suas salas e a maioria sentados ainda em fileiras tradicionais, estruturadas. Às vezes dá para ver eles sentados em grupos em volta de uma mesa, mas a maioria do tempo é assim, principalmente conforme os alunos vão ficando mais velhos. I also found that transitions between classes and subjects are very abrupt. There's a strict timetable, 9:05 to 9:40, like my presentation, but schools are like that as well. And bells are announcing the next class. And it looks like this good little guy, his name is Calvin, was daydreaming and missed the bell. And I'm wondering how many of your schools are still this way. E outra coisa que eu também percebo é que as transições entre as matérias são muito abruptas. Tem um horário fixo, assim como a minha apresentação, 9h05 até 9h40. E a gente vê isso nas aulas também. E aí tem um sinal para dizer que acabou a aula. E aí, como acontece aqui com esse personagem, o Calvin, ele estava sonhando acordado, acabou perdendo o sinal e ficou lá sozinho. Danilo, that's beautiful. So in the United States, schools are very traditional. The learning environment is based on age. We are also very standardized. We use standardized tests to determine our success as teachers and our success with students. Nos Estados Unidos, tudo é muito padronizado. O ambiente é muito padronizado de acordo com a idade, com a programação. Nós precisamos dessas padronizações para poder nós sermos avaliados também quanto escolas. And we separate content area. We have a different time for reading, a different time for math and science. Everything is separated. And I don't know if it's this way for you, but we are constantly being told how to teach and what to teach by people who are not educators. Nós temos um horário padrão para leitura, para matemática, para ciência, para estudos sociais. E nós somos constantemente, não sei se é o que acontece com vocês, nos dizem o que ensinar e como ensinar, mas quem nos diz isso não são educadores. And because we are so focused on standardized tests and telling us that our schools are successful and that we're successful, we focus mainly on struggling students. So, and I'm wondering how many of you are dealing with at least 3 of these problems in your own schools? E por causa dessa necessidade dos testes padronizados, de avaliar a nossa escola,
nós acabamos nos concentrando mais nos alunos que estão tendo dificuldades e ajudar eles a subir de nota. Eu me pergunto quantos de vocês estão lidando com pelo menos 3 desses problemas que nós mencionamos. So I can hear laughing there. So I think some of you agree with me. So what we see here are that schools are convergent. We expect to see conformity and we expect to see structure. Então, o que nós vemos, pela risada deu para ver que vocês concordam comigo. O que nós vimos até aqui é que a escola é convergente, o ambiente escolar é convergente, nós esperamos ver conformidade e estrutura. So now that we've determined what schools look like, let's look at what the creative individual looks like. This is a cartoon character in the United States that was famous around the 1990s, so we don't see him much anymore. His name is Calvin, and to my mind, he is a perfect example of a rebellious creative underachiever. Então vamos ver agora, analisar como que é o indivíduo criativo. E esse personagem aqui de desenho era muito popular nos Estados Unidos nos anos 90, e agora não se vê ele tanto, é o Calvin. E na minha mente, ele é o exemplo perfeito de um rebelde criativo de baixo desempenho. And you can see that he shows task commitment, especially when it interests him. He's very unconventional and he has a very vivid imagination and he has a peculiar sense of humor. And you can see that he lacks inhibition in his self-expression, something that he also lacks when he works with others. Dá para ver que ele não tem problema de tarefas repetitivas desde que seja do interesse dele. Ele também é inconvencional, tem uma imaginação muito vívida e ele tem um senso de humor peculiar e dá para ver que ele não tem inibição ao se expressar. E ele também não tem essa inibição ao trabalhar com outros. And while he doesn't mind repetitive work like this, when it interests him, you probably have kiddos like that in your classroom. He hates repetition in the classroom when he doesn't like the task. E pelo que dá para ver aqui, né, ele não se importa de tarefas repetitivas desde que seja do interesse dele. Talvez vocês estejam alunos assim também nas aulas, nas turmas de vocês. Mas quando é algo que não é do interesse dele, ele odeia repetição. So some more facts about creative individuals and what we would see, they're very curious. Often about things that are not on the teacher's agenda. They make these mental leaps, especially in mathematics, where they don't know how they got the answer. So telling them to show their work doesn't work for these students. E mais algumas características desses indivíduos criativos é que geralmente eles são muito curiosos, especialmente sobre muitas vezes sobre coisas que não estão na pauta do professor. E eles também fazem saltos na mente deles. E não sabem como chegar, principalmente na matemática, como chegaram até aquela resposta. Então não adianta dizer, como você chegou a essa resposta? Não funciona para eles. Many of these students are not motivated by grades or points. They are moody and sensitive and emotional. Your song was about the Dabrowski and positive disintegration. He also talks about this oversensitivity of individuals. And their energy is many times misconstrued as playing rather than doing serious work. Eles também muitas vezes não são motivados por notas ou pontos. E eles podem ser emotivos, sensíveis e temperamentais, assim como a música falou, né, sobre o autor e a obra que foi inspirada, na qual ela foi inspirada, sobre essa sensibilidade. E muitas vezes as explorações que eles têm, que esses criativos têm, misinterpretada, mal interpretada, como estando brincando, em vez de fazendo alguma coisa séria, um esforço sério. So what we've seen in this comparison is that 21st century schools, at least in the US, are convergent and creative individuals are divergent, right? In their thinking, in their working, in their behaviors. And it seems as though we have a mismatch here between the school and the individual. So our creative students become non-conformist in our classrooms. They just don't fit. Então, o que acontece que nós vimos até agora é que as escolas tradicionais são convergentes, enquanto o indivíduo criativo é divergente. Então, há uma discrepância aqui entre as necessidades de um ambiente e ele acaba não se conformando, não se encaixando no ambiente escolar. Creative students,
because they lack inhibition and self-regulation, act like this. They do not like repetitive tasks outside of their area of interest, and they voice complaints very strongly about boring work. And they resist conformity by being rebellious or disruptive, like Calvin here. E os indivíduos criativos, eles odeiam a repetição e eles muitas vezes se expressam muito claramente, como o Calvin aqui, sobre quando algo está sendo entediante neles. These students also ask unusual questions. They take discussions in new directions, and they question the teacher in ways, most of the time in ways that make the teacher angry or resentful against those students, which can keep those students out of gifted programs. Esses alunos também fazem perguntas, eles acabam questionando, levam a discussão em outra direção, questionam o professor, e aí isso acaba deixando, às vezes, o professor bravo ou chateado, e eles acabam até perdendo os programas para superdotados por causa disso. And I did find some ways that teachers can work within these traditional school systems. We can't change a lot, but there are things in our classrooms we can change to engage that creative underachiever. Eu encontrei algumas maneiras que os professores podem tentar engajar mais esses criativos de baixo desempenho, seus alunos. Não dá para mudar tudo, mas algumas coisas podem ser feitas assim. On the left side of this slide, I have the traditional aspects of classrooms, and on the right-hand side, I have some ideas that I'll talk about. Então, eu tenho do lado esquerdo os elementos tradicionais e do lado direito algumas ideias que nós vamos conversar. Instead of those traditional rows and seating, like Calvin is in, we can do flexible groups. We can get students up and moving around. They're children, they need to be up and moving around. And those children who have difficulty with transitions, we can prepare them for transitions by setting a timer, maybe having a little chime or some calming techniques between transitions as well. Então, em vez de organizar as carteiras em fileiras tradicionais, podemos ter grupos flexíveis, sentar em grupos e, às vezes, colocar as crianças de pé e se mexendo, porque elas são crianças, precisam disso também. E para aqueles que têm dificuldades com transições, nós podemos preparar eles para transições. Podemos, por exemplo, colocar um timer ali, um temporizador para avisá-los. Podemos ter técnicas para acalmar eles também entre as atividades. And you'll notice as I go through these techniques, they're good for all students as well. E vocês vão perceber, conforme nós vamos abordar todos, que são boas para todos os alunos também. So instead of that divided day of language arts and math and science, we can integrate our content to show students the connections between real life topics. Em vez de dividir o dia na artes, ciências humanas, cada matéria separada, nós podemos tentar integrar as matérias para projetos integrados, para eles verem a conexão entre os assuntos na vida real. And instead of focusing on struggling students, one of the reasons you're here today is to learn techniques to differentiate for all learners. And for those of you who are politically minded, advocacy for gifted education at the local level and at the national level is always necessary to make sure our students' voices are heard. E em vez de focar só nos alunos com dificuldade, nós podemos aprender a diferenciar a forma de ensinar as diferentes níveis de alunos, que é o motivo que vocês estão aqui. E também para aqueles que têm uma mente mais política, advogar, defender a educação para os superdotados é necessário a nível local e nacional. And also helpful for our little Calvins in our classroom is adjusting our teaching to include things that are interest-based and that they are open-ended, like an inquiry project, that are open-ended and provide them a challenge. Seria de ajuda para os pequenos Calvins das nossas turmas, que nós possamos ajustar o nosso ensino para incluir projetos baseados no interesse deles e também projetos abertos, que não têm uma resposta definida, investigações abertas. And for the creative underachiever who lacks interest and
acts like Calvin and complains about repetitious work, we can give them independent projects and teach them skills to do those independent projects and make sure that they have the self-regulation to try those new independent skills and that we give them a safe place to try them. So it's not only important to give them independent work, it's important to teach them how to do that independent work and support them as they're learning those skills. E para os criativos, alunos criativos de baixo rendimento que não têm interesse e reclamam sobre o trabalho repetitivo, nós podemos dar a eles projetos independentes e tarefas independentes, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ensinar eles a ter essa autorregulação. Então, não é só dar a tarefa, mas ensinar eles a trabalhar nela com essas habilidades de autorregulação e prover a eles um lugar seguro para eles praticarem essas novas habilidades. And for these types of underachievers that we've been talking about, we can use small group discussions. This is something I have my students do to teach children self-regulation. And so in my program, my teachers are required to plan and lead a small group called a dialogue. And it's a safe circle discussion where students can talk about the challenges of their lives and how they solve those challenges and how they can support one another too. E uma coisa que eu gosto muito é fazer grupos de conversa, colocar eles em círculo para eles conversarem. Eu faço isso no meu programa com os professores colocar os alunos em círculos, eles conversam, são chamados de conversas ou diálogos. E aí eles falam, os alunos falam, as crianças falam das suas dificuldades e como que um pode ajudar o outro a superá-las. And these are great discussions. My students learn that it's a very different way of talking with students. You're facilitating rather than teaching them. You're letting them talk things through. And these are two books that I recommend. If you're English speaking, I looked at them up. They're not available in Portuguese or other languages, but they're available in English. The one on the left is for younger students by Christine Fonseca, and the one on the right by Jean Peterson is for older students. E essas conversas em grupo, o professor ele é visto não como ensinando, mas facilitando, então elas são muito produtivas. Eu faço os meus alunos professores fazer isso com as crianças, e isso ajuda muito. Eu tenho duas recomendações aqui bibliográficas para vocês. Do lado esquerdo é para crianças menores e do lado alunos menores, do lado direito para alunos mais velhos. Eles não estão disponíveis em português, mas se você entende inglês, você pode lê-los. So teaching children self-regulation gives them wisdom. It's also what Kaufman and Bagetto call creative metacognition. So we can teach children to recognize that there are places and times to be creative and to give those creative responses. And we know that children are great. These children are great at novelty of thought, but sometimes that task appropriateness is not something that they aspire to. So teaching self-regulation teaches children that healthy balance of creativity and individuality, but also when to conform and when not to conform. Like during standardized tests, it's important to conform. E a autorregulação e a sabedoria são tipos de metacognição criativa. Esse autor, Kaufman e Bagetto, esses autores falam que a gente deve ensinar a eles que, sim, há lugar para criatividade, reações criativas, mas existe um lugar, horário apropriado para eles. E em alguns momentos não é o apropriado para a reação criativa, e sim a se conformar. Por exemplo, durante testes padronizados, não é o momento de ser criativo, é o momento de se conformar. And I finish here with a list of suggestions I found in the literature that will help teachers. I translated hopefully correctly into Portuguese. And I'm hoping that these suggestions will help you so you don't have to experience this ever again. E aqui eu tenho uma lista do resumo das ações que nós falamos, traduzi elas em português, espero que esteja certo. E eu espero que vocês não tenham que passar por isso aqui da charge novamente. So thank you. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada.
It's obrigada for you. It's obrigada for me, yes. If you would like to contact me and get a copy of my slides, you're welcome to. It's jgroman@ashland.edu. Se vocês quiserem uma cópia, se vocês querem contatar, quiserem uma cópia da minha apresentação de PowerPoint, não tem problema, podem só entrar em contato por esse e-mail ali. Thank you. Thank you. very much, Dr. Jennifer Roman. And Obrigada. it's Obrigado. honor for us to have you during this international event. Okay? And I would like to meet you again. So, see you. And if someone has some doubts or some questions, they can send you by mail, okay? Because now, unfortunately, we don't have time to send you some questions, okay? I understand. Thank you so much. Obrigada. Danilo, então, nós não teremos tempo agora para perguntas, tá? Atrasou um pouquinho, não tem problema. Mas quem tiver alguma dúvida pode encaminhar, então, para mim do nosso Instituto CIE, tá? Danilo, muito obrigada novamente, né? Você já participou dos nossos congressos internacionais e, novamente, é uma honra, então, ter a sua presença. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada.